E aí, beleza? Nas regiões mais gélidas do espaço, as monstruosas entidades Old-Gru Jahad, os 7 deuses do caos, descansam em sua prisão de cristal, esperando um dia para dominar a Terra e incendiar os céus. Essa é uma escrita famosa de um livro oculto de magia negra e pode ou não ser verdade. Só que em plena Segunda Guerra, o professor Brum descobriu que era verdade, e com um grupo de soldados ao lado dos aliados, tinha uma missão secreta na costa da Escócia no dia 9 de outubro de 1944. O professor ainda era novo, apenas 28 anos, e era consultor paranormal do presidente Roosevelt, guiando um grupo para impedir os nazistas de agirem. Onde estava Karl Rupert, o maior carrasco do Führer, e também Grigori Rasputin, o místico russo condenando a sua amada Isla Rasputin à vida e juventude eterna para servi-lo. Mas estavam ali com os alemães com um projeto há 5 anos para libertar Old-Gru Jahad, os 7 deuses do caos, e com um artefato em sua mão, abriu o portal, onde realmente a prisão de cristal estava, porém os americanos não podiam deixar aquele portal aberto, e começou um tiroteio. O professor Brum acabou sendo atingido, e o carrasco também era muito perigoso, inclusive à prova de balas, mas com um pouco de esforço, o professor jogou uma granada próxima à abertura do portal, e com a explosão, ele lançou o carrasco para longe, sendo cravado por uma barra de ferro. Grigori Rasputin começou a ser puxado para dentro do portal e com um fim bastante dolorido finalmente fecharam o portal. Mas o professor disse que algo poderia ter passado e realmente teve razão. Em um jazigo, um oficial avistou ele, um macaco vermelho, e já queriam atirar nele, porém o professor disse que não era um macaco, e sim alguma criatura. Deu a ele um chocolate e o pequeno demônio vermelho gostou. Depois pulou no colo do professor Brum, que atraiu com mais chocolates, e assim na manhã seguinte o professor decidiu cuidar dele. Os soldados queriam tirar uma foto com a nova descoberta e carinhosamente deram o nome para a criatura de Hellboy. Agora eu entendi! 60 anos depois, algumas notícias se espalharam que um homem demônio, avistado várias e várias vezes, trabalhava para o governo, mas eram apenas teorias e conspirações. Enquanto isso, um grupo seguia para a Moldávia, no desfiladeiro de Bigal. Entraram em uma caverna repleta de símbolos e, segundo o guia, era um local sagrado e proibido, e assim que foi pago, também foi morto, justamente pelo carrasco e Isla Rasputin, que não envelheceu nada em 60 anos. O sangue do guia seguiu como ritual para trazer de volta o mestre Grigori Rasputin de volta à vida. O professor Brum, já com idade avançada, descobriu que estava com câncer de pulmão e, segundo os médicos, teria pouco mais de um mês de vida e eles queriam interná-lo. Mas ele disse que iria para casa, pois tinha assuntos para tratar com seu filho e sabia que Hellboy gostava de se aparecer pela TV. Tom Manning era diretor de operações especiais do FBI e ele era responsável por desmentir as aparições de Hellboy na TV e também esconder que existia um departamento de defesa e pesquisa paranormal do governo. No entanto, ele ficava em Nova Jersey, era um local de fachada e foi aí que John Myers, um agente do FBI, chegou, sendo transferido de Quantico, e ali na instalação conheceu Abe Sapiens, o homem anfíbio, e também o professor Brum, no qual mostraria onde e com quem o agente trabalharia, mostrando um pouco da história do Departamento de Defesa e Pesquisa Paranormal, e o agente Clay mostraria os outros integrantes da equipe, já que ele e seu filho não estavam se falando, pois Hellboy estava de castigo no seu quarto, e segundo Clay, ele se alimentava 6 vezes por dia, adorava gatos e Myers tinha a função de ser sua babá. Até então, Myers só conhecia Hellboy dos quadrinhos, mas o vermelho era de verdade. Ele já estava ali há 60 anos, segundo as contas, mas não envelhecia como ser humano, talvez nem tinha chegado aos 20 ainda, e odiava que ficavam olhando para os seus chifres. Ok, o alarme tocou, era hora de trabalhar. Foram até a biblioteca da cidade e Hellboy e Abe chegaram em um caminhão de lixo no local. E parece que uma criatura, uma entidade das trevas, escapou. E segundo Abe, ele estava muito faminta, usando seus dons psíquicos para descobrir. Mas Hellboy ia entrar para dar um alô e não demorou muito para ela encontrar, já que tinha devorado 6 guardas com cinto, botas e tudo. E segundo Abe, a criatura se chamava Samael, mas Hellboy não estava a fim de ouvir sobre ele, queria mesmo era meter uma bala nele e rapidamente o matou. Mas tinham mais informações, né? E Samael, filho de Negal, era uma besta da ressurreição, e o demônio estava em pé novamente, deu uma bela sua em Hellboy e o jogou pela janela. E depois que se levantou, ele apareceu, Grigori Rasputin, dizendo que ele tinha crescido e foi ele que trouxe Hellboy
Hellboy para esse mundo. Sabia seu verdadeiro nome, mas na sequência desapareceu. O tal Samael então apareceu, atacando o Hellboy, e o agente Myers tentou ajudar, mas a criatura era imortal. Hellboy então atirou nele um localizador e a criatura começou a escapar pela cidade, e nessa correria aí, Hellboy salvou o agente Myers de ser atropelado. Brabo! Samael foi parar no metrô, passando por um vagão assustando as pessoas, mas Hellboy também assustou o maquinista, que tirou ele na base do extintor na cabeça. Mas assim que o trem passou por ele, Samael estava em cima de Hellboy, e na luta que tiveram, derrubou Hellboy nos trilhos, que aproveitou que conduziam eletricidade para fritar a entidade demoníaca. Hellboy então avistou a Myers, que tinha matado a criatura, e também iria passear aquela noite. A alma de Samael se dividiu em duas, e Gregory Rasputin, o Carrasco e Ilsa estavam em uma área abandonada do metrô. Gregory Rasputin, que agora tinha 2 olhos de vidro, viu as almas de Samael chegarem até ele, mas o que ele fez foi renascer mais 2 criaturas. Hellboy aproveitou o Halloween para ver Liz Sherman, outra integrante do departamento que estava afastada em um manicômio da cidade. Hellboy sempre gostava de vê-la, pois era apaixonado por Liz. Já Abe tinha um dom de poder ver o presente, passado e futuro, então mostrou ao professor Broom o que tinha acontecido naquele museu. O Carrasco e Ilsa quebraram o vidro de uma estátua, e assim o Carrasco cortou ela no meio, e depois disso cuidou dos guardas, mostrando a agilidade com suas lanças e também que era a prova de balas, matando todos os policiais por ali. Tudo isso para que Gregory libertasse Samael, preso no sal da lágrima de 1000 anjos, soprando a alma em sua mão, prometendo a Samael que cada um deles que caíssem, 2 novos se ergueriam, o segredo da sua imortalidade, preocupando o professor, pois eles voltaram depois de 60 anos para terminar o que começaram no passado. Liz tinha a capacidade de criar fogo e estava começando a controlar de verdade, mas não estava disposta a voltar para o departamento. E em falar em departamento, a carona de Hellboy chegou, e mais tarde descobriram que a mordida de Samael em Hellboy colocou nele 3 ovos, e parece que a criatura só precisa de um lugar escuro e úmido para fazer isso. Já Gregory foi fazer uma visita enquanto Liz dormia e colocou nela um pesadelo de quando era criança e fizeram bullying com a garota, e com isso Liz ficou em chamas e na época não controlava, gerando uma baita explosão. Assim foi a mesma coisa no quarto do manicômio, incendiando todo o local. E com isso o professor Broom pediu para Myers que conversasse com ela, convencesse a ela voltar para o departamento, pois lá estaria mais segura. Enquanto isso, o Hellboy foi junto com Abe e os agentes do departamento para a parte abandonada do metrô, escuro e úmido, o lugar perfeito para Samael colocar os seus ovos. Abe então procuraria pelos esgotos no local, nadando por ali, começando a achar ovos. No entanto, Samael estava por perto e Hellboy também achou alguém, o Carrasco, que correu para segui-lo no local, mas ele se escondeu. Abe achou mais ovos, só que também as criaturas que quase o pegaram. Porém, foi mais rápido para se esconder, e quem não teve a mesma sorte foram os outros agentes, pois as criaturas saíram dos esgotos e pegaram os 2 agentes que estavam de prontidão. Hellboy achou o covil do Carrasco, mas também um Samael, que acabaram caindo no vão de um elevador abandonado, indo parar no meio do metrô da cidade. Ali começaram a luta, que foi um lance de força bruta, tanto que a parte da estrutura do metrô foi parar em cima do vermelho. Porém, Hellboy estava ficando impaciente com essa luta e, para salvar alguns gatinhos, agarrou a língua da criatura e lançou para os trilhos. E assim que o trem passou, acabou com a criatura, salvando os gatinhos da garotinha. O problema é que assim que um Samael morre, 2 outros nascem na sequência. Complicou. Abe saiu rapidamente dos esgotos e mais criaturas foram brotando de lá. Pedindo ajuda para Hellboy, Clay também recebeu o sinal, mas deu de cara com o Carrasco, que estranhamente vazava areia quando atirou nele, mas não teve piedade, matou o agente com várias facadas na barriga. Com os artefatos no peito, se desligou no chão como se estivesse morto, e Hellboy infelizmente não chegou a tempo. Liz estava de volta ao departamento e Tom Manning gostava de provocar Hellboy, dizendo que apesar dele matar monstros,
monstros no departamento sempre haveria mais um, ele, e isso deixava Hellboy irritado, tanto que quebrava as coisas por ali. Mais tarde ficou morrendo de ciúmes de Liz, pois ela iria sair com o agente Myers, e o corpo do carrasco Carl Rupert Cronin foi levado para o departamento. Segundo o professor, ele sofria de compulsão masoquista, fazendo nele várias cirurgias, e com isso deformando seu corpo todo. Seu sangue tinha secado há décadas e apenas o pó corria em suas veias. Ficando preocupado que qual seria o propósito dessa criatura na Terra, que mesmo morto era muito perigosa. Já Hellboy foi investigar o encontro dos dois, quebrando todo o seu quarto para poder sair da agência, só para deixar o seu pai ainda mais irritado. Mas nas coisas do carrasco, o professor achou uma pista, escrito Sebastian Plaskeba, número 16 Moscou. Enquanto isso, o carrasco se levantou, pegou suas coisas de volta e foi até o professor Brum, que agora não estava sozinho. Apareceu junto com Gregory Rasputin, que queria mostrar ao professor uma breve visão do futuro, e no que Hellboy se tornaria, mostrando a ele um mundo que passou por um apocalipse, infestado de criaturas vindas do inferno, todas a comando do rei do inferno com sua coroa de fogo. E se o professor tivesse o matado em 44, isso nunca aconteceria. Rasputin disse a ele que o mestre vivia dentro dele e cada vez que morria aparecia mais forte, e até sabia o verdadeiro nome de Hellboy. Mas o professor sabia como chamá-lo de filho e estava pronto para o seu destino. E assim, sem piedade, o carrasco matou o professor Brum. Foi uma perda tanto para o departamento e para Hellboy, e com isso ele ficou 3 dias sem falar com ninguém. Abe pediu para Liz ficar e cuidar dele, pois como monstros tinha um que cuidar do outro. Já Rasputin foi em uma base militar em Moscou, onde os russos guardavam artefatos antigos, e lá tinham 20 toneladas de pedra, um objeto que caiu do céu na Segunda Guerra. E Gregory iria tirar aquele artefato de solo russo com muito ouro nazista. Então, com aquelas pistas, o departamento foi para Moscou, em um campo chamado Volovolovsk, e lá acharam Sebastião Baskeba, número 16. Era um cemitério russo, mas para acharem um mausoléu de Rasputin, Hellboy teve que pedir ajuda. Entrando em um túmulo, achou um cadáver, e com um amuleto dizendo em latim um ritual, o cadáver voltou à vida. Ele se chamava Ivan Klimetosh e sabia onde era o mausoléu de Rasputin. Porém, o local era enorme, cheio de armadilhas, onde já caíram uma logo de cara, ficando separados Hellboy de Liz e Myers, e o mausoléu na verdade foi feito assim, cheio de armadilhas para pegar intrusos, tanto que Hellboy saiu em um lugar que ficou discutindo com o agente Tom. Nisso perdeu um outro agente e seu novo amigo, que caíram naquela imensidão de mausoléu. Porém, a única porta de saída iria se fechar. Hellboy jogou o Tom e depois teve que se salvar da armadilha, correndo para chegar a tempo da porta se fechar. Mas o local que chegaram era justamente o covil do carrasco, que estava ouvindo música clássica, mas Tom acabou espantando ele. Ele apareceu na sequência querendo cortar todo mundo, mas Hellboy estava muito bravo com ele, já que foi ele que matou seu pai, amassou a cara dele na porrada, mas mesmo assim começou a rir, pois embaixo de onde estavam era uma armadilha, deixando Hellboy pendurado e iria cortar as cordas, mas Tom tirou a atenção dele pela primeira vez, fez algo útil, e Hellboy aproveitou para enrolar a corda no pescoço dele, puxando para baixo, e para finalizar, uma engrenagem enorme para ele não escapar. E pela primeira vez, Hellboy e o agente Tom começaram a se entender. Obrigado. Eu agradeço. Sem problema, é nóis. Já Liz, Myers e mais um agente chegaram ao covil de Samael, lotado de ovos e criaturas. Hellboy estava em cima deles, então o agente queria acionar as granadas, mas foi atacado. Hellboy chegou para entrar na bagunça e as criaturas foram para cima do vermelho, e com medo que matassem Hellboy, Liz teve que agir. Pediu para o agente Myers bater nela para ficar com raiva, e assim ficou em chamas. Que é incrível como as roupas não pegaram fogo, mas o poder dela era forte, e incinerou tanto as criaturas quanto os ovos de Samael, queimando completamente o local. O agente Myers foi o primeiro a ser capturado, e Ilsa pegou as granadas, que seriam muito úteis. Hellboy estava preso, e Liz serviria para o ritual. Através daquela pedra, Gregory abriria o portal, mas a chave era a mão direita de Hellboy, segundo ele, a mão do apocalipse, e o Éden viria para a Terra, mas como Hellboy disse que não faria isso, Gregory
Hellboy absorveu a alma de Liz, enviando ela para o outro lado, e só ele abrindo o portal para encontrá-la. Então por ela faria isso, e assim que o eclipse começou, Hellboy teria que dizer seu verdadeiro nome, Anung Unhama, para se soltar, e só de dizer o seu nome, seus chifres já cresceram novamente. Sua coroa de fogo apareceu sobre sua cabeça, e pensando em salvar Liz, começou a abrir o portal, colocando a mão direita na pedra, e o portal abriu a primeira fechadura, que seria um portal através da lua. Os 7 deuses do caos foram libertados, e eles estavam a caminho da Terra. No entanto, Myers alcançou o crucifixo que era do Professor Broom, e na hora que Hellboy iria abrir a segunda fechadura, Myers disse a ele para não se esquecer de quem ele era, jogando para Hellboy o crucifixo, que assim que pegou, queimou a cruz em sua mão. Myers derrubou Ilsa na sequência, e com isso Hellboy lembrou do seu pai e fez sua escolha. Quebrou seus chifres e ainda matou Grigori com um deles, e com isso o portal se fechou. Hellboy só queria salvar Liz daquele lugar. O lance é que Grigori carregava uma besta dentro dele, e assim que morreu, libertou ela na Terra. Então Hellboy deixou Liz aos cuidados de Myers, e com o cinto de granadas iria dar um jeito na criatura sozinho. E realmente era grande. Pegou o Hellboy com um dos seus tentáculos e estava dando uma canseira nele, mas o Hellboy aproveitou uma espada para atiçar o demônio, e assim que a criatura queria devorá-lo, a oportunidade que ele precisava para explodir ela de dentro para fora, ficando cheio de vísceras da criatura, mas acabando com o demônio finalmente. Liz estava sem pulso, mas assim que Hellboy chegou e falou com ela, Liz voltou à vida, terminando o filme com Liz ficando com o demônio vermelho, que não só salvou a vida dela, mas também a Terra. O único ali que ficou com cara de tacho foi o agente Myers, coitado, mas essa é a vida, né? Eu ia fazer o quê? E assim foi Hellboy, filme lá de 2004. Espero vocês no próximo vídeo. Valeu, é nóis. Fui!